Vera Menezes, nascida e criada no Porto Santo. Vivi muito ligada às raízes da minha família. Os meus tios, as minhas primas faziam também artesanato e estavam muito ligados a fazer os trabalhos com as mãos, tudo o que aparecia cá, porque também o Porto Santo não era um sítio muito desenvolvido onde nós pudéssemos ir comprar qualquer coisa já feita. A gente fazíamos tudo, não é? E sempre tive essa vontade de querer fazer e estar atenta a fazer, mas nunca liguei a querer ser no futuro alguma coisa ligada com o artesanato. Isto surgiu muitos anos depois de ir para a universidade. Fui tirar artes gráficas em Tomar e descobri uma área que eu não sabia, não conhecia de parte nenhuma, porque portanto não existe nenhuma tipografia, não existe um sítio, não havia um sítio onde pudéssemos sequer tirar fotocópias. Quer dizer, a escola havia na escola, mas tudo o que envolvesse a impressão e o trabalho, como é que se imprimia coisas e desse género, toda aquela técnica manual, coisas desse género, eu não tinha conhecimento nenhum. E aquilo foi um abrir de ideias e de coisas que não estavam, porque nem sequer era o curso que eu queria fazer. O que você queria fazer? Eu queria fazer restauro. Mas a ideia era entrar naquele curso e na mesma escola, depois de mudar de curso, mas no entanto gostei daquilo e segui aquilo. E depois acabei a licenciatura, fui trabalhar em várias editoras. Depois, entretanto, veio a crise económica e depois resolvi vir para o Porto Santo e abri uma reprografia /gráfica qualquer coisa, onde podia fazer o trabalho para o qual eu tinha estudado. E também no Porto Santo não havia nada ainda, após 5 anos não havia assim nada assim do género daquilo que eu tinha, mas depois já tinha a ideia de criar qualquer coisa que fosse diferente, porque o turista chega ao Porto Santo e é tudo prefeito, tudo igual, e é chato a gente não ter nada que nos identificasse enquanto povo, não era? E então comecei a fazer uns desenhos, mas depois aquela história da crise económica e tudo ali, andei assim ainda uns tempos baralhado, não sabia bem o que é que havia de fazer. A minha loja continua, faço design gráfico, publicidade, tudo o que aparece, para além da parte da reprografia. E em 2016 eu disse, não, tenho que fazer alguma coisa realmente, porque o Porto Santo precisa de ter alguma coisa que mostre realmente que nós temos história, temos histórias daquilo, de várias coisas. E então perguntei também ao Sr. António Rodrigues várias coisas, também estive a ler várias coisas, livros que ele tinha editado e outros livros que existia. Perguntei a familiares sobre várias coisas e fui assim. Criei primeiro um postal que nós temos aqui na loja onde mostra alguns elementos que são bastante icónicos para o Porto Santo e que nós nos identificamos, e o madeirense que vem passar cá muito tempo, muitas vezes férias, também se identificou logo à primeira vista quando eu veio. E depois foi surgindo mais uma peça, mais uma coisa. Depois, entretanto, pedi às irmãs dos Palmitos para me tentar ensinar a fazer, ainda estou a aprender. Pedi a mais umas raparigas que me fizessem mais algumas coisas, porque também não consigo fazer tudo, como é óbvio. E fui surgindo ideias do que poderia acontecer sobre em barro, em crochê. E depois também fui buscar muito, porque nós no Porto Santo temos uma tradição que nem podia dizer que seria tradição. Nós temos
uma história de sobrevivência no Porto Santo, não é? E, onde nós estivemos sempre muito isolados, mesmo em relação ali à Madeira, muito mais desenvolvida, com mais acesso às coisas do que nós propriamente cá. E as pessoas sempre se adaptaram a tudo o que havia na ilha e o que chegava à ilha através do mar. Um pedaço de madeira que chegasse à praia era aproveitada para fazer uma porta, ou, por exemplo, para fazer a base, a parte de cima da porta. As irmãs aproveitavam as madeiras para fazer as formas para os chapéus. Havia uma garrafa de vidro que aparecia na praia, era aproveitada para ir buscar o azeite à mercearia. E isto parece uma coisa muito longínqua, mas até os anos 60, 70 existia no Porto Santo. E depois com esta história toda das alterações climáticas e o lixo que encalha na praia, e cada vez vemos mais lixo, e eu disse, olha, vou fazer como o meu pai fazia, recolher o lixo para aproveitar e dar uma segunda vida. Então nós aqui temos umas peças com lixo marinho e que depois aproveitamos para fazer peças de arte, e faz parte da nossa história. Era uma coisa que nem tinha feito a ligação, e eu hoje digo isso, mas na primeira vez que fiz uma peça não tinha associado. Depois a seguir, em conversa com o meu pai, disse, ok, está bem, vamos, é isso mesmo, é a nossa história e a gente tem que continuar a fazê-la. Este barco que está aqui foi o meu pai que fez. Estes barcos eram comuns, é de folha de palmeira também, a base da palmeira, e as pessoas faziam muito para os miúdos brincarem. Isso era tradicional fazer. As minhas tias faziam tudo lá na paróquia, faziam tudo coisas para as decorações, e não havia um pano para fazer qualquer coisa, elas arranjavam e pintavam o pano e fazíamos flores de papel. Estávamos sempre envolvidos no que tocava o artesanato, não ligado diretamente para fazer artesanato para vender, mas o que fazia parte do que era típico da ilha, porque não, quer dizer, as pessoas não faziam coisas para vender, faziam porque não tínhamos para as próprias tradições de cada ilha, como é óbvio. E sempre andei no meio daquilo, sempre com as minhas tias e as minhas primas, a gente andávamos sempre. Havia uma festa, ia lá e eu atrás para fazer coisas. E o meu pai também tem muito, está sempre fazendo coisas, embora ele tivesse sido bombeiro, mas fazia, a gente pedimos para fazer qualquer coisa, ele fazia uma coisa que nós temos cá, são os carrinhos de rolamentos. É feito em madeira, e nós pedíamos, e os mais velhos faziam, porque eles é que sabiam mexer com os martelos e os pregos, as coisas todas. E então nós estávamos sempre metidos no meio disso, porque era muito fazer, porque como não podíamos comprar porque não havia para comprar, estávamos habituados a ver fazer. Hoje não tenho aqui nenhum, mas é um cesto. Nós chamamos uma canastra, que é feito de canavieira, e que é uma coisa que morreu, posso dizer. Eu sei fazer, mas não sei fazer como ele sabia fazer. E custa imenso a fazer, porque dói muitas mãos. E aquilo é uma coisa que normalmente os homens é que faziam, não era? As mulheres faziam os chapéus e os homens faziam as canastras, porque aquilo, para trabalhar com a canavieira, eu fico com as mãos inchadas no fim de fazer um cesto, fico com as mãos super inchadas e depois não posso fazer mais durante uma semana. Mas é uma pena, porque eu gostava que alguém o fizesse, não é? E não há mais ninguém para fazer. A canastra é feita com a canavieira, que nós encontramos aí, existe imenso. Partimos a cana em 4 e depois fazemos uma armação
uma estrutura, não é? E depois começamos a entrançar assim toda à volta até criar a própria canastra. Eu agora não tenho cá nenhuma canastra, como eu estava a dizer, fica assim. É claro, depois tem a alça aqui. Esta foi feita pelo Sr. Ramos. Ele morreu na pandemia, durante a pandemia. Ele já era também bem idoso. Ele também já devia ter os seus 80. E o Sr. Molém, o Sr. João Molém, que era irmão destas senhoras, também já tinha os seus 80. Esta foi o Sr. Ramos. E então a estrutura é criar uma base. Temos a base com umas mais largas e umas mais estreitas. De um lado é par, do outro lado é ímpar. E depois existe uma alça, que no caso deste ele não fez alça. E depois vamos entrançando assim, uma por dentro e por fora, e depois fazemos um cesto. E as pessoas usavam para ir à vinha, buscar uvas ou figos ou melões ou melancias do Porto Santo, são maravilhosos. Bem, o chapéu, eu estou a tentar saber, porque elas não sabem o início, como é que apareceu, perdeu-se no tempo. A senhora que é mais velha, eu às vezes puxo por ela um bocadinho para ver se ela se lembra há dias sobre mais qualquer coisa, mas porque ela aprendeu com uma tia que vivia num sítio em que esse sítio deixou de existir porque foi que agora hoje é o aeroporto, e elas vinham da serra e o pai veio com essa senhora para tentar aprender, mas essa senhora deve ter aprendido de algum sítio. E nós não sabemos. E então ela diz que tinha 9 anos quando aprendeu a fazer a trança e pronto, nós não sabemos o início da história, mas provavelmente será isto também já sou eu a supor, porque daquilo que eu tenho pesquisado, este chapéu, a técnica de execução é a mesma que é feita cá em Portugal, no Algarve. Que eu sigo uma rapariga que também faz chapéus e a técnica é a mesma, é o início da execução, a forma que é usada, como é que se cose, isso tudo. Elas aqui alteraram foi a delicadeza do chapéu, a única coisa que elas fizeram em relação aos outros chapéus que nós vemos, e só pela delicadeza também leva muito mais tempo para fazer. E este chapéu leva 8 metros de trança. Nós levamos 1 hora para fazer 1 metro, ou seja, 8 horas só para fazer a trança. Antes de fazer a trança, voltando atrás, temos que apanhar a folha da palmeira, o miolo, chama-se o palmito, não é? Porque ela está mais tenrinha e o miolo está amarelo, a palma ainda não está verde, está amarelinha. E depois nós o que é que fazemos? Apanhamos, pomos ao sol durante 15 dias mais ou menos, e tem que estar imenso sol para ela não ficar amarela. E para mim é tudo igual. Elas dizem que na presta é que tem que ter muito sol, e que cá para mim, se tiver um dia nublado, não tem problema, que aquilo consegue-se fazer na mesma. E depois de secar, temos que tirar todas as folhinhas da palma. Depois de tirarmos as folhinhas todas, temos que pôr de molho. Depois de pôr de molho, embrulhamos num pano turco. Depois do pano turco, raspamos cada folhinha da palma. Depois de raspar, dividimos com um alfinetezinho para ficar elas todas assim, tão pequeninas. E depois é que começamos a fazer a trança. A trança leva 13 palhinhas, elas chamam palhinhas, para fazermos a trança. Depois de fazer a trança, faz-se este início cá no meio, e depois passamos para uma forma. Existem várias formas consoante o tamanho da cabeça da pessoa. E depois vamos cozendo com uma linha de algodão e até fazer o chapéu todo. E depois de cozer todo ele, ainda vai a engomar. Elas dizem que demora meia hora a engomar um chapéu. E como que engoma? Ela ela ainda usa um ferro antigo
não o ferro elétrico, aqueles ferros normais, ela só põe a aquecer é mesmo no fogão e depois põe um pedaço de tecido de algodão para não queimar e depois vai sempre engoando. E esses chapéus, assim, tradicionalmente eles eram usados pelas pessoas que iam para a agricultura? Sim, os dos homens era para a agricultura, sim. Uma coisa que é muito curiosa é que cá as mulheres não vão para a agricultura. A mulher do Porto Santo não trabalha na agricultura, só fica em casa a cuidar dos filhos e a bordar. O bordado de madeira, que é tradicional e que também trazia sustento, porque elas ganhavam dinheiro para bordar. E estas senhoras que fazem os chapéus, curiosamente, não sabem bordar de madeira porque dedicaram sempre a fazer os chapéus. E tem diferença de modelo de chapéu de homem e chapéu de mulher? Sim. Vou tirar este, está mais bonito. Este é o de homem, que é o tradicional. Leva assim, é mais pequeno, claro. E este é o de senhora. As pessoas do Porto Santo também usavam, mas elas vendiam praticamente tudo para a madeira. Não ficava os chapéus cá. O chapéu não ficava aqui. Não. Aí eles vendiam sempre para Então ele madeira. acabava também sendo uma fonte. É uma fonte de rendimento para elas. E ainda hoje é, porque elas têm uma reforma super baixinha. E se não for estes chapéus que elas vendem, embora não dê o devido valor. Embora eu desde que eu comecei a trabalhar com elas estavam a vender o chapéu a 40 euros. E disse: vocês vão-me fazer uma promessa. Todos os anos vão aumentar 5 euros. Por isso tem que ser, porque 40 euros por 3 dias de trabalho. Não. E há muitas pessoas que continuam a dizer que é super caro. Não sei o que é que. Eu peço sempre às pessoas para tentarem fazer. E este chapéu, para além de ter o valor, não é? É um chapéu que dura uma vida. Eu tive há uns 3 anos cá, antes da pandemia. Tive um senhor que já tinha o chapéu há 30 anos. O chapéu estava impecável. Só tinha aqui uma coisinha que tinha descozido, não é? Por causa da transpiração. E eu disse: olha, tento passar lá nas irmãs, ver se elas conseguem recuperar pelo menos qualquer coisinha para aguentar mais o chapéu. E elas arranjaram o chapéu e o senhor continua a andar com o chapéu. Eu não consigo, independentemente de que eu quisesse fazer ou viver somente deste tipo de artesanato, o número de horas que eu estou ali a fazer aquele trabalho, estou 3 dias para fazer um chapéu. Para ganhar, eu neste momento estou a vender a 70 euros aqui na loja, porque claro, depois a gente tem que fazer aqui um negócio. Mas mesmo que eu vendesse a 100 euros por 3 dias, não dá. E ninguém quer se meter a fazer uma coisa deste género só para achar que vai ganhar dinheiro, que não vai ganhar dinheiro. Isto é só mesmo por carolice, para as coisas não se perderem. Eu agora consegui falar com uma professora no liceu e tem uns miúdos que estão em artes. E ela há dias esteve cá, por causa veio comprar uma pecinha para oferecer, e disse a ela: olha, o ano letivo está a acabar. Amanhã, para o início do ano, próximo ano, será que não havia possibilidade de nós integrarmos esta técnica num trabalho qualquer que eles façam, criativo? E então ela disse: olha, boa ideia. E eu disse: não é que eles tenham que aprender a fazer um chapéu. A ideia é eles saberem a técnica, o processo, criarem um novo produto, sim, não é? E se calhar também ficarem com aquele bichinho e podem não usar, ou durante os próximos 10 anos não se lembrarem mais do chapéu, e pode acontecer como eu, que tive tantos anos sem pegar em artesanato e voltar passado uns 20 anos depois e pegar naquilo, porque
Depois às vezes as coisas chamam, não é? As raízes chamam-nos, não é? E vamos ver como é que vai correr. Eu para a semana vou ter uma reunião com os miúdos que vão estar para o 10º ano, vão entrar no 10º ano e vamos ver como é que vai correr. E eu vou estar com eles lá na escola, vou levar os produtos que já existem, vou levar todo o processo, já tenho vídeos já feitos com as irmãs e vou mostrar como é que é o processo, tudo, e ver o que é que os miúdos acham. São meninas praticamente, vá lá. Que é um trabalho de meninas, então pronto, já não é muito mal. Elas também queriam que eu ensinasse a fazer canastras, mas as canastras é um processo muito mais difícil do que este, que isto é mais delicado. Uma pessoa pode estar sentada a ver televisão e estar a fazer, enquanto com uma canastra não se consegue. As coisas eram feitas, não era para vender como um artigo para o turista, era tudo com uma utilidade própria. Embora os barquinhos ali fossem para os miúdos brincarem, tinha sempre na mesma uma utilidade, não é? Sempre uma utilidade. E agora, como as pessoas não o usam, a gente transforma isto um artigo para venda. E quando que isso foi mudando? Que foi se perdendo esse uso? Eu penso que foi mesmo depois do 25 de Abril. Porque no Porto Santo havia muita agricultura, havia a fábrica da conserva, havia muita indústria. Costuma-se dizer que o Porto Santo era o celeiro da Madeira. Tudo o trigo, cevada, centeio, que era cultivado aqui, ia para a Madeira. Então as pessoas tinham trabalho o ano inteiro, não digo o ano inteiro, mas tinham trabalho sazonal consoante o que a terra dava, não é? E depois, quando veio o 25 de Abril, em que os ordenados foram aumentados, toda a estrutura das condições foram alteradas, as condições de vida foram mudadas. As pessoas começaram a ganhar mais dinheiro, começaram a ir trabalhar para o governo ou para o aeroporto, no caso do aeroporto, função pública, começaram a ganhar mais dinheiro, quer dizer, que não tinham a necessidade de ter que criar qualquer coisa para poder fazer o seu trabalho diário, porque aquele trabalho deixou de existir. E também as coisas começaram a chegar cá também, mas o acesso às coisas que também começaram a vir com mais frequência do que vem. Enquanto a Madeira estava super desenvolvida, o Porto Santo era um deserto autêntico. Ninguém vinha de férias para o Porto Santo. Quer dizer, o madeirense vinha no verão cá passar férias, mas de criar o hotel do Porto Santo, que foi o primeiro, foi quando, depois de fazerem o aeroporto, ou seja, o aeroporto foi em 1960. Acho que o Hotel Porto Santo é de 69, porque veio na sequência de trazerem o avião, que era para dar apoio. Portanto, é tudo. Penso que não é só aqui o Porto Santo que isso tenha acontecido. Até em Portugal também a mesma história. O interior e tudo. As coisas vão se perdendo, porque as pessoas deixam de lá estar. Então as pessoas deixam de querer fazer porque já compram tudo feito. É muito por aí. Aconteceu assim. Eu vim a primeira vez quando acabei em 2005. Vim cá, fiz o estágio profissional. Fiz um estágio curricular numa editora em Lisboa e depois vim para o Porto Santo. Fiz um estágio profissional. Depois, entretanto, conheci um rapaz. A gente fomos para o continente. Voltei a trabalhar numa editora no Porto. E depois, entretanto, veio-se a crise económica. Continuava a trabalhar recibos verdes, que é o comum da coisa. E depois eu disse: trabalhar a recibos verdes aqui, estar lá a trabalhar e abrir uma coisa que não existe lá, e aqui tenho o apoio dos meus pais, que é muito por aí, eu optei por vir para aqui. Embora goste de ir lá, não. Gosto muito do Porto Santo. Eu queria que houvesse, existe um sonho assim, uma utopia, eu queria que houvesse pessoas que estivessem interessadas a querer fazer. Eu sei que o Porto Santo é muito difícil
E aparecer alguém que queira fazer artesanato no Porto Santo é sempre como um part-time, nunca é como trabalho a tempo inteiro. E a pessoa tem a sua vida normal e depois a seguir poderia fazer qualquer coisa, mas até as pessoas quererem fazer é muito difícil, porque as pessoas não sei, não consigo dizer, porque eu queria ter mais pessoas. Eu às vezes até pergunto, mas não queres fazer qualquer coisa? Tal, sei, mas depois a conversa vai e não sai, não passa dali, e tem que ir sempre buscar pessoas que vivem fora do Porto Santo, que já vivem de artesanato, para poder fazer alguma coisa, que é o caso da cerâmica que eu tenho, porque existe um senhor que faz barro, mas ele agora não quer, pronto, ele também já tem 60 e tal anos, também acredito que não queira fazer mais, mas pronto, a gente somos poucos. Existe pouco turismo, a pessoa não consegue viver só do turismo, não é? Que cá chega, e eu vou fazendo alguma coisa dentro daquilo que eu posso fazer, que é muito para aí. E expandir é muito complicado. Eu tenho aqui um imã que é uma lapa do Porto Santo em que tem um moinho. É uma coisa básica, não é uma coisa muito difícil, mas as pessoas gostam disto. E eu às vezes tenho dificuldades até ter tempo de poder pintá-las, porque não tenho tempo, porque agora estou a perder imenso tempo a fazer isto, mas depois também não tenho mais ninguém que me ajude a fazer este tipo de trabalho, e depois não consigo arranjar mais ninguém, logo não consigo expandir mais. Mas as pessoas que vêm aqui valorizam? Sim. Às vezes até me perguntam, Vera, mas tu tens a loja fora do centro, sabe? Não é que seja muito fora, mas as pessoas centram-se mais ali naquela zona dali e não vêm tanto até aqui este lado. E eu digo, não me importo. Eu prefiro que quem chegue cá realmente chegue cá porque está interessado em ver uma coisa que é diferente, do que vir só porque quer comprar um imã para pôr no vidro sem o sentido do ser diferente. E de, como eu digo, virem para aqui sujar o chão. Não me interessa. Não é por causa de mais 2 minutos dali até aqui que estou assim tão longe. E as pessoas que vêm cá, eu sei que realmente vão comprar e que valorizam, não é? É muito para aí. E a loja é pequenina, mas também acho que vai dando. Mesmo durante a plena pandemia, o ano passado até foi bom. Por isso não vou reclamar. Tudo que vier é Mas bom. ano passado da pandemia foi bom com turistas ou com turistas mesmo, sim, mesmo porque eles fizeram uma boa campanha, o governo regional, sobre o Clean and Safe, né? E tivemos muitos portugueses, e os portugueses são um bom cliente, ao contrário daquilo que dizem que o Porto Santo está cheio de ingleses e alemães, mas eles estão lá dentro do hotel e não querem sair e ficam na piscina a beber e a comer e não querem vir cá para fora. O português continua a ser o melhor cliente. Também não estou à espera do inglês, nem às vezes vamos lá ao Pestana, mas não. É um cliente que é diferente, penso eu. Na sequência da recolha de lixo que nós fazíamos, este é um vidro que nós encontramos na praia, por exemplo. Isto são cerâmicas que nós encontramos na praia, de restos de pratos e de coisas que as pessoas atiravam ao mar, não é? Também tem conchas. Aí também tem com conchas, tem com restos de vidro, tem com pedrinhas do Porto Santo. Vocês vão recolhendo e vão fazendo. Sei. E eu tive com Covid em fevereiro e foi uma maravilha. Porque eu estive em casa, não podia vir cá para a loja, e então não posso ir trabalhar, estou com o Covid, não posso sair de casa. Eu levei
antes, no dia que fui fazer o teste, porque fez o teste da farmácia e depois a seguir é que fui para validar, então passei primeiro cá na loja, recolhi tudo o que tinha para recolher para levar para casa, porque depois não podia sair. Fui fazer o teste para certificar, para depois me darem o papel lá do isolamento, e eu fui para casa contente. Também não tinha sintomas, vá. Foi uma semana fantástica. E fiz imensa coisa. Estes colares foram todos feitos nessa semana. Pintei bastante, fiz muitas aguarelas também, ainda pus palmitos a secar e fiz imensa coisa. Então, em 2020, quando tivemos aqueles tempos todos com aquele isolamento, também fez muita coisa. Portanto, é o tempo que a gente precisa para podermos fazer, e que às vezes perdemos tempo olhando não sei para onde, e vai-se o tempo. Este ano resolveram fazer imensos voos. A EasyJet, a TAP tem muitos mais voos, muitos mais voos dos ingleses, mas o Porto Santo não está preparado para receber tanto turismo. A nível da restauração, a nível da sinalética, informação ao cliente, ao turista. E existe um trabalho que é importante ser feito para poder receber a quantidade de gente que este ano vamos receber. E eu acho que não vai dar muito certo este ano. E eu gostava de receber sempre a quantidade de gente que estamos a receber, não é? Mas com a condição de saber receber bem o turista, porque depois, se o turista sai daqui insatisfeito, nunca mais volta. Não sei. E a gente precisa de fazer um trabalho ainda de casa muito grande. O Porto Santo não tem história de turismo, então existe ainda um trabalho muito grande para ser feito. E espero que um dia que a hotelaria e a Câmara Municipal, todas as entidades públicas que são as primeiras a fazer alguma coisa, se cheguem à frente para resolver certas situações, porque o Porto Santo tem muito potencial para o turismo sustentável. Nós também somos reserva da biosfera, quer dizer, independentemente da quantidade de lixo que chega aqui e que eu recolho, ainda a praia ainda é super limpa, a água é super limpa. Eu sei que ainda há muito trabalho, mas eu espero que daqui a 10, 15 anos as coisas estejam bem melhores para receber as pessoas. Eu acho que é mais para receber as pessoas. Não é que eu não saiba receber bem, mas o que aconteceu aqui no caso da reserva da biosfera, foi que ela foi validada numa altura em que estávamos em plena pandemia, e não foi bom o arranque, não é? E as coisas ainda estão assim muito no ar, e as instituições que estão à frente da reserva, não sei se estão a preparar alguma coisa, porque também depois fica assim tudo muito no ar, não é? Eu sei que estou a fazer o meu trabalho porque eu assumi o compromisso. Quando perguntaram se eu queria assumir o compromisso da reserva, da biosfera, porque eu não ter com as pessoas, as que tinham lojas e eu que tinha artesanato, disse o meu papel e vou fazer. Agora os outros também têm que fazer o deles. E o que você faz? Eu tento promover o meu artesanato local. Não deixando que ele morra. Eu estou no que toca ao artesanato, mas na parte da reserva da biosfera está incluído uma panóplia de coisas que faz com que a ilha seja o Porto Santo. O Porto Santo não é só a praia, o Porto Santo não é só o mar, o Porto Santo não é só o artesanato. Portanto, é imensas coisas, embora o território seja assim 42 km quadrados, mas somos um povo muito sui generis. Eu acredito nisso, não sei se os outros acreditam, mas eu acredito que a gente somos diferentes, resistentes,
a tanta coisa que nos aconteceu e ainda cá estamos. O Marquês de Pombal queria deitar a gente todos aqui para fora, mas porque não dava para manter esta gente toda nesta seca que é constante do Porto Santo, anos de seca consecutivos, mas ainda aqui estamos, após não sei quantos séculos, ainda aqui estamos, portanto, e havíamos de ficar, acho eu. Não consigo arranjar uma palavra para definir o Porto Santo, mas eu estou muito ligada à terra, não é? E nem viver aqui é muito difícil para mim, porque eu quando vivi em Tomar, porque como estudei lá, não sei quantos quilómetros do mar, eu costumo dizer que até se tive saudades das palmeiras, porque lá só havia oliveiras, portanto tudo, eu não sei o que é que vocês sentem quando cá chegam, mas eu sinto muito acolhida aqui. E tinha um colega que dizia: mas como é que tu consegues viver numa ilha tão pequena? Nem te sentes presa? Eu disse: presa não. Olha, eu demoro 1h30 a chegar à casa de avião, tu demoras 5 horas a chegar à casa e tu vives em cascos de rolha. Eu, se quiser sair do Porto Santo, posso sair para a Madeira, posso sair daqui para lá, no instante chego a qualquer lado. Vocês aqui para chegarem a qualquer lado demoram tantas horas, não posso sentir presa, mesmo sendo uma ilha. É muito assim. E o Porto Santo é a minha terra, eu não consigo dizer que não é, porque estou muito ligada mesmo ao Porto Santo e quero ficar aqui.